A gente vai falar um pouco de... A gente vai ser bem mais específico em cenários de troubleshooting, tá? Então a nossa ideia aqui é tirar o foco um pouco de arquitetura, um pouco de como funciona o produto, o que tem de feature, o que tem de demo. Não vamos, a nossa ideia não é nem focar um pouco em demo. Vocês já tiveram bastante demos bacanas com a galera aí que manja do assunto, que manja do que está falando. E a nossa ideia é trazer um pouco para vocês de quais são os problemas enfrentados por quem está adotando a nuvem, por quem decidiu migrar para a nuvem, por quem decidiu usar os recursos da nuvem, mas está enfrentando problemas desde o processo de planejamento até o processo de real adoção e de administração. Então nossa ideia é dar um overview sobre isso aí, beleza? E aí contamos com a ajuda de vocês também, como durante o decorrer aí vocês vão ver que a gente tem algumas informações já sobre esses cenários, mas ninguém melhor do que vocês que passam por isso, para nos ajudar aí com mais informações também e fazer esse roundtable ser mais interessante, beleza? O pessoal já começou a fazer pergunta na palestra de AD Connect, então é a mesma pegada. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntando. Ótima lembrança, eu até anotei algumas dessas perguntas que vocês fizeram, Target Address, Proxy Address, Stage Migration, a gente vai falar um pouquinho disso também, beleza? Já deu isso. Pontos sincronizados também não esquecíveis, Grau. Beleza. Tem problema com PowerPoint, com coisas que mudam o PowerPoint. Valeu, beleza. Então, o título dessa apresentação é essa, estratégia de deploy, a detalhes de troubleshooting, tá? E falando um pouquinho mais sobre quem somos nós, o que nós vamos fazer. A galera de Jogão já se apresentou, mas eu e o Rodrigo ainda não, tá? Meu nome é Bruno Lopes, eu sou trainer na WIP, tá? É um vendor Microsoft, eu era engenheiro de suporte do Frontline, e estou nessa função há 4, 5 meses como trainer, então eu sou responsável por treinar os novos engenheiros de suporte do Frontline. Tá? Sou MCCA em Exchange 2016, Exchange 2013 e MCCA em Office 365 e trabalho nesse cenário hoje lidando aí com o troubleshooting de América Latina, beleza? Aqui estão minhas informações, se quiserem me acompanhar, seguir o blog onde eu estou sempre publicando mais informações aí, beleza? Fique à vontade. Vou me apresentar de novo, por causa do vídeo. Meu nome é Diogo Benito, eu sou MDT Office 365, trabalho há 6 anos mais ou menos com projeto de nuvem, Office 365 e Azure. Já trabalhei na equipe da NCS, aqui da Microsoft, com projetos, e hoje eu trabalho na Red Dot. Bacana. E eu sou o Rodrigo Lopes, alguns de vocês já me conhecem, já fizeram treinamento comigo, já pegaram eventos e tudo mais. Bom, eu sou MTAC, galera do MTAC aqui com a gente. Microsoft Technical Audience Contributor, sou trainer Microsoft, ex-engenheiro do PSS Enterprise. Atuei bastante aí na parte de Active Directory, Team Server, também sou certificado aí em algumas. Eu licenciei asterisco, né? Ponto asterisco. Mas beleza. Vem tirar algumas dúvidas aí de vocês, eu espero que tenham várias. Isso aí, galera. Obrigado. Valeu. Então, cara, Cloud, essa é a vida, é isso que nós temos como futuro, como inovação, tá? Porém, tem aquela parte do quebra-gelo, né? Chega no final da apresentação, o cara fala, cara, não faz isso, não me pergunta mais nada de 365 de novo. Ou então o cara chega e fala, cara, migrar para o 365, o Andrés falou, o Alvin falou. Se tiver internet, frase do Diogão, essa não é easy, mano. Pode me dar, numa noite eu termino. Ou então a mais clássica de todas, a melhor de todas. Essa aí é a melhor. Então assim, É a que deu trabalho para colocar agora. Cara, essa aqui não podia faltar. Só que é meme pra gente zoar, mas na hora do troubleshooting, na hora de depois a implementação, a gente sabe que não é meme não, cara. Então, a nossa ideia, a gente já falou isso, e a gente vai começar esse roundtable, a gente quer mesmo a interação de vocês, tá? Podem ficar à vontade, participar, levantar a mão aí, aproveitar e ganhar o resto dos brindes aí que tem ainda. Bastante. Então, começando um pouquinho, a gente dividiu isso aqui em alguns tópicos, mas os tópicos não são para ficar fechados só em cima dele. Então, se a gente passar um tópico e tiver uma pergunta, pode ficar à vontade, e a gente vai estar realmente fazendo um bate-bola aqui para ficar bacana e interessante para vocês, beleza? Então, o primeiro deles, um assunto um pouquinho do meu agrado, brincando, é a ferramenta que eu hoje mais atuo. Então a gente vai falar um pouquinho qual que é a ideia aqui. Como eu atuo no Frontline, eu trouxe algumas informações
tem algumas informações que eu não posso compartilhar, mas as informações, por exemplo, de estatísticas de caso, eu não posso compartilhá-las com vocês, mas eu usei elas para levantamento o número de problemas que acontecem, quais são os maiores problemas. E aí, eu não posso colocar informação aqui do quantitativo, mas eu posso informar o que mais acontece e como resolvê-lo. Então, eu trouxe aqui, a gente trouxe de Exchange Online, de Azure AD Connect, ADFS, e a gente vai começar a falar um pouquinho de quais são os maiores problemas enfrentados de Exchange Online. Tá? E falando também do que a Microsoft tem feito já para auxiliar na resolução desses problemas. Então, um dos maiores problemas que a gente tinha era o cenário de Hybrid Configuration Wizard. Tá? Qual que era o primeiro desses problemas, Bruno? O primeiro desses problemas era quando saía uma configuração, um update, uma versão nova do Hybrid Configuration Wizard. Para que eu pudesse executá-lo no meu ambiente, eu tinha que fazer a atualização do meu ambiente Exchange. Eu tinha que executar um cumulativo update, o meu Exchange tinha que estar atualizado para que eu pudesse usar o Hybrid Configuration Wizard atualizado. A Microsoft lançou o New Hybrid Configuration Wizard. O que é? É um cara que não faz parte mais do Exchange, da instalação do Exchange, é um cara à parte. É um HCW as a Service, vamos dizer assim. E esse cara é constantemente atualizado, ele é um applet que funciona totalmente conectado com a nuvem. Então a Microsoft publica isso no Azure e isso é entregue como serviço mesmo. Então vocês não precisam se preocupar com a atualização, com estar na última build para ter o último Hybrid Configuration Wizard atualizado. O importante aqui é só se atentar para quê? Para a suportabilidade. Os cumulative updates e o rollup updates do 2010 e cumulative updates do 2013, que são necessários para que vocês consigam utilizar essa versão do New Hybrid Configuration Wizard. Você sabe quais são? Sei quase todas, hein? Na verdade a partir do 2010 é a partir do cumulative update 11 e o outro a partir do cumulative update 13. E, consequentemente, só 2010, SP3 e 2016 também, cumulative update 1. Então, cara, não dependo mais de fazer o update do meu ambiente. Isso é ótimo, não preciso forçar com que o ambiente do cliente seja totalmente atualizado para que ele apenas execute o Hybrid Configuration Wizard. Tá? O que esse cara me trouxe de improvement, além dessa questão de atualização independente, estar independente, essa resiliência maior? Ele me trouxe ali uma parte de troubleshoot mais aprimorada, tá? Onde eu tenho informações específicas para o meu cenário de troubleshoot. Então eu tenho informações específicas, eu tenho logs e não são event IDs, porque nós somos event viewer, mas eu tenho eventos de erros, IDs de eventos específicos dos meus erros documentados do Hybrid Configuration Wizard. E tem toda uma documentação, parte pública, parte interna, onde eu tenho a tratativa desses problemas. Então, desde uma entrada DNS TXT, como o Diogão disse, não configurada, não inserida no meu DNS público, até um certificado não válido, um certificado com uma entrada inválida ou de uma CA não confiável. Eu tenho isso tudo ali como um insumo ali para o meu troubleshooting mais aprimorado. Tá? Dentro do dicionário. Bloqueio de portas também, que você pode ter problemas aí, que na verdade nós pegamos muitos problemas no dia a dia. Parte de firewall aí. Exato. Hoje esse Hybrid Configuration Wizard ele já está separado, como o Bruno falou, mas alguém fez um Hybrid no Exchange 2010 Aspect 1? Alguém chegou a pegar? Tirando dessa? No Exchange 2010 Aspect 1 existia Hybrid Configuration. Nem na console do Exchange e nem na aplicação separada. Então era mais de 70 passos. Hoje você tem aí manuais. Console que você faz. Depois ele foi integrado dentro da console do Exchange e ele passou a te dar um log, como o Bruno falou. Não é que o log era ruim, mas ele te dá um erro genérico, vamos dizer assim. Então você não tinha por onde fazer um troubleshoot. Hoje ele te dá exatamente o erro e o link para você. A maioria das vezes é do TechNet, é um inicial que você consegue resolver fácil. Isso é verdade. Bem bacana mesmo. Isso é verdade. E além disso, a informação dele, o log antes vinha, como o Diogo falou,
a informação às vezes do último erro, do erro que realmente gerou aquela falha, estava num log bem extenso e você tinha que fazer uma validação de vários steps até encontrar a informação que era realmente necessária, e agora ela está ali bem realçada para você. Inclusive a parte de suportabilidade, ele checa a configuração do seu ambiente através do PowerShell, ele valida através do Get Exchange Server se a versão do seu Admin Display Version está correta com a versão suportada pelo Exchange Online. Então ele já faz um check, um pré-check, uma validação total do seu ambiente, tá? Eu não coloquei aqui no slide, mas só para comentar também, aproveitar o ensejo, além disso, ela também tem agora, a Microsoft lançou tem pouco tempo já, uma nova versão do novo Hybrid Configuration Wizard. Então é uma nova release que é chamada de Minimal Configuration. O que é isso? Sim. É uma versão do Hybrid Configuration só para o cara fazer Remote Migration. Só para o cara que quer ir para a nuvem. Eu quero ir para a nuvem, eu estou com o meu Exchange On-Premise, mas a minha ideia não é coexistir. Porque a ideia da coexistência é o cara ter freebies, o cara ter compartilhamento de calendário, ter a federação ali entre usuário on-premise e online. Não quero isso, cara. Eu quero só migrar. Eu quero ir para a nuvem, não quero usar cutover. Eu quero fazer uma migração um pouco mais, uma experiência mais rica para o meu administrador, para os usuários. Não quero fazer chave de virada com reconfigurar perfil de todo mundo. Acontece muito também no cenário que você tem um ambiente de mais de uma floresta, você tem o Exchange dos dois lados. Aí você faz um híbrido aqui, mas o Exchange que está na floresta A não conversa com o Exchange que está na floresta B. Não tem comunicação. Aí não tem como você fazer um hybrid de multifloresta. Então você tem que fazer um hybrid de um lado, escolhe um, e depois faz o que a gente chama de Simple RMS ou Minimal Configuration. Na verdade, o Minimal Configuration está no último do Hybrid Configuration. Sim. E dá para você fazer um move request, como o Bruno falou, não vai ter realmente a coexistência de calendário, etc. Mas o conteúdo migrado é o mesmo, o processo é o mesmo. É isso aí. Alguma questão sobre esses cenários aí citados? Beleza. Alguém já usou? Ouviu? Experiência foi bacana? Inclusive ele adiciona licença agora, né? Que antes tu tinha que pedir para o suporte a licença do ambiente híbrido. Sim, você fala daquela versão quando você sobe um Exchange só para fazer Tá achado isso mesmo. Beleza. Aí falando um pouquinho também, continuando a parte aí de Exchange online, de Exchange híbrido, né? Qual que é uma outra grande dúvida que a gente vê que tem um cenário de bastante problemas e requisições no suporte? É a parte de Centralized Mail Flow, tá? A galera ainda confunde um pouco o que é, como funciona, para quê. Então a gente colocou aqui bem simples mesmo, pegou o desenho da arquitetura, para não ficar aquela coisa maçante de explicar texto, não, vai ser bem simples, cara. A gente vai falar como que funciona com o Centralized habilitado e Centralized desabilitado. Lembrando que quando a gente fala de Centralized Mail Flow, a gente está falando de Outbound Mail Flow, tá? Então estou falando de Mail Flow, o que é? Saída de mensagem, saída de e-mail da minha organização para fora, tá? Estou falando só disso, estou falando da parte de Mail Flow da minha organização para o mundo, para a internet. Então quando eu tenho ali o Centralized habilitado, quando eu faço essa configuração lá no próprio Hybrid Configuration Wizard, ele pergunta, o default é não habilitado, tá? Então o default, vamos falar do default primeiro, depois eu volto. Então o default é o Hybrid Configuration Wizard com o Centralized desabilitado, a checkbox aí desmarcada. E o que ele faz? Ele faz com que as minhas organizações, mesmo sendo federado, mesmo estando em coexistência, a saída de e-mail delas é individual. Tá? Cada uma depende de si própria para fazer o e-mail, para enviar o e-mail para a internet. Então eu tenho um e-mail da minha organização on-premise, mesmo ela estando em coexistência, no cenário híbrido, quando eu envio um e-mail para uma organização externa, aquele e-mail sai pela minha estrutura de firewall, anti-spam interna e vai para a internet. E quando a mailbox da mesma organização híbrida está no Exchange Online, ela automaticamente passa pelo ELP, tá? Não existe mensagens, e-mails que saiam do Office 365, do Exchange Online, sem passar pelo ELP. Não importa em qual cenário, em qual organização, em qual estrutura você esteja de deploy, ele sempre vai passar pelo ELP. É uma política de segurança da Microsoft, até para garantir que os servidores dela estejam com mensagens seguras. Então, a mensagem vai passar pelo ELP e do ELP vai para a internet. Então, aqui vocês entendem, é uma organização, 2 braços e cada uma entrega seu e-mail direto para a internet. Se o meu link, vamos supor que eu tenho 2 links de internet. Eu tenho um link de internet. Se o meu link de internet caiu entre a nuvem e o on-premise,
meu fluxo de e-mail no online continua funcionando normalmente, tá? Você precisa mandar para o prêmio só. Exatamente. Só os caras chuchar um 3G lá no... Voltando na opção que não é a default, é a opção que a gente pode escolher, o que é isso? Eu tenho a parte de centralizer, onde eu quero centralizar a entrega das minhas mensagens. Então eu vou falar na minha organização, eu quero que todos os meus e-mails, todo o meu fluxo de e-mails saia pelo Exchange On-Premise. Então quando eu faço isso, quando eu configuro isso, lá no Hybrid Configuration Wizard ele cria um connector com TLS, tá? Usando criptografia, usando um certificado público, que é uma das requisições na hora de rodar o Hybrid Configuration Wizard. Ele vai pedir um certificado. Esse é um dos motivos desse certificado, tá? Ele vai estabelecer um connector com TLS para fazer essa troca, esse meio flow entre a minha organização on-premise e online. Tá? Em cima daquele FQDN que você aponta. Exato. E se você tiver um edge na estrutura também, ele vai entrar aqui, ó. Tá? Ele vai te perguntar se você tem um edge na estrutura e ele vai replicar o certificado para o edge, tá? Através do edge subscript. Isso, vai entrar aqui depois do ELP. O connector do ELP vai entregar para ele. É isso mesmo. E nesse cenário eu tenho um problema de disponibilidade. Lembrando, mesma coisa do DFS. Toda vez que eu uso um serviço do meu ambiente on-premise para depender do meu ambiente de nuvem, eu perco o SLA da nuvem. O SLA da Microsoft hoje é 99,95%, e dá aí mais ou menos 5 minutos. Alguém me corrija se eu estiver errado? Mais ou menos 5 minutos de disponibilidade por ano. Então, se eu passo a ter uma estrutura on-premise, eu passo a depender da minha estrutura, do meu SLA interno. Lembrando que essa disponibilidade é a disponibilidade total do serviço, tá? Porque às vezes fala assim, eu entrei lá e já vi que tinha isso. Mas aquilo ali não é... às vezes isso é problema no calendário de quem acessa via iPhone do iOS 4.1. Isso não é uma disponibilidade do serviço. Exatamente, bem lembrando. E então eu vou ter todo o meu mail flow passando por esse connector, entregando no on-premise e saindo para a internet. Bruno, é uma pergunta, deve estar na cabeça de vocês. Por que eu usaria essa opção então, se eu vou perder disponibilidade, se eu vou perder o SLA com isso? Muitos clientes, muitas empresas optam por continuar usando as suas soluções de saída on-premise, tá? Seus unspans de terceiro, as suas ferramentas de terceiro, seja ela um transport agent de assinatura, enfim, várias são as empresas que optam por fazer isso, por manter a sua segurança, principalmente manter a saída de e-mail no seu unspam on-premise, porque confiam no ELP, mas já estão ali há muitos anos usando a sua solução e preferem ela. Outra coisa que faz o administrador usar essa configuração é para que ele tenha o rastreamento e o tracking de todas as mensagens dele dentro da organização. Porque se ele não faz isso, ele tem parte do tracking dele, log, onde ele pode acessar, abrir o log, ler o log, analisar a dump do log. É a questão das journal rules também, se a mensagem entrar aqui para dentro, ela pode aplicar. Exatamente, ela pode aplicar auditoria, place hold, aí você pode fazer a sua retenção e não a retenção do outro. Outro detalhe muito importante também, que as regras de transporte são aplicadas aqui, ó. Quando o e-mail sai daqui, ela vai aplicar, ó. Só que aí eu tenho regras de transporte. Os dois lados, sim, você pode sair direto, mas se você sair daqui para cá, ela vai aplicar 2 vezes. Verdade. Tem que ver direitinho quando você fizer esse centralized de onde está sua série. Exato, exatamente. Uma coisa que eu acho interessante nessa questão aí, ele, nos relatórios que apresenta nessa tela aí, ele dá de parte pronto praticamente só de 7 dias, né? Isso. Não tem uma estimativa de tempo assim, ele fala que até 90 dias ele dá um retorno X. Tem como para futuro eles melhorar esse tempo aí? E vamos aumentar para um mês, dar um tempo mais, resposta mais rápido? Pois como que funciona? Até 7 dias, 5 a 10 minutos. É o estimado, porque esses logs, não sei se vocês lembram, lá no Exchange 2007, 2010, a parte de log de message track ficava todo no Hub Transport e o Hub Transport separado em sites. Então você tinha uma função de intra-hub sites, onde você tinha que coletar os logs de cada usando o Routing Groups, o Routing Connect. Você tinha que fazer uma coleta desses logs centralizada para fazer a leitura. É mais ou menos isso que funciona, porque o Office 365, o deploy dele está feito no mundo inteiro. Então você tem aí servidores de transporte, não são mais Hub Transport mais, porque são multi-role, mas você tem servidores de transporte que tem a função de Hub Transport espalhados no mundo inteiro. Então a Microsoft consegue entregar de 7 até 7 dias, de 5 a 10 minutos.
e 90 dias levando até horas, né? A ideia é que esses 90 dias já é o tempo até maior do que o on-premise default, que são 30 dias. Então a Microsoft deu 3 vezes mais do que o seu on-premise já te dá na instalação default. Se o administrador Ele te dá um relatório via não autorizar nada. Exatamente. E você já tem um problema aí nesse relatório via. Você tem que liberar e aumentar o tamanho, às vezes, liberar a extensão e aumentar o tamanho, porque às vezes o relatório sai tão grande que na hora que ele chega, você não vai receber. Droga. Outra coisa, né? jogar no TXT para ler. Ali naquele meio, no meio do slide que o Bruno mostrou, onde você pode ter um cenário que contém um meio gateway, também entraria essa questão. O meio gateway muitas vezes bloqueia, não tá? Bloqueia também? Bloqueia também. Então você tem que liberar automaticamente nele para não ter essa dor de cabeça de não receber o reporte. Entendi. Então a parte de Message Trace eu coloquei aqui porque e isso é um recurso que traz para o administrador ali a parte de track, a parte de rastreamento dele dentro da organização. Quero ver meu mail flow, quero saber como é que está a saúde das mensagens, quero saber se foi entregue, quero saber se alguma regra de transporte aplicou dentro do meu mail flow, porque a minha mensagem não chegou, demorou mais do que eu imaginava para chegar, tá? Então aqui eu tenho essa parte que vai nos auxiliar aí. Eu tenho ela tanto via interface gráfica quanto PowerShell, tá? Também posso executar via PowerShell. E é o que o nosso colega ali, como é que é o nome dele? Jorge. Nosso colega Jorge aqui comentou com a gente. É isso mesmo, 5 a 10 minutos para 7 dias. E acima disso pode levar horas. Aí não tem como mensurar, depende da quantidade de dias ali que você solicitou. Se você solicitar os 90 dias, provavelmente vai levar bastante tempo. E essa parte aqui é um step by step de troubleshooting para auxiliar mesmo o administrador ali em um troubleshooting básico, tá? Um troubleshooting inicial. Então vocês estão passando por cenário de problemas de principalmente meio flow, conectividade de clientes. A gente tem ali o codinome da nossa MVP querida, o SARA, né? Que é o Support Remote Assistant, que é um plugin que foi adicionado para que os administradores possam instalar no seu Outlook e já fazer um pré-troubleshoot, tá? E esse aqui é um cara mais para auxiliar nessa parte de mail flow mesmo. Então, falei de problemas de mail flow, eu tenho esse endereço ali, se quiserem anotar, aca.ms/fixmail, fácil de gravar. E esse cara vai me dar alguns steps mais aprimorados de troubleshooting. Esses steps são bem parecidos com o EXRCA. Quem aqui já usou o EXRCA? Ou o Exchange Remote Connectivity Analyzer. Isso. Então, esse cara lá, eu não sei se vocês lembram lá da interfacezinha dele, tem lá as abinhas, Exchange, On-Premise, tem de Office 365, de Link, Skype, tem a parte de leitura de cabeçalho. Esse cara faz alguns testes de mail flow, inbound, outbound, SMTP, conectividade, ActiveSync e tal. Aquela parte de outbound, inbound, de SMTP vai ser toda feita dentro desse cara aqui também. Esse cara vai usar aqueles recursos para fazer isso aqui também. E vai validar a entrada DNS, vai validar se ele está fazendo roteamento, se está em loop. Às vezes o cara colocou um registro DNS duplicado na organização, às vezes o cara está resolvendo o nome externo internamente, sendo que era para ele fazer roteamento externo, tá? Então esse cara vai auxiliar bastante vocês aí nesses steps aí. Minha solicitação nesse caso deu uma dor de cabeça do suporte da Microsoft. Nossa, foi uma briga boa. Tive uma solução, tive um problema na empresa. Depende. É on-premise, online ou é híbrido? É o híbrido. Ih, tá ruim. Achei que ia fugir. Eu sei que tem uma solução que tive um contato que o cara mandou e-mail às 3 horas da tarde. E o cliente respondeu meio-dia. Como é que você respondeu o e-mail? O cara mandou às 3 e respondeu ao meio-dia. Qual é essa diferença aí de horário? Caiu na minha mesa lá, fiquei lá, fui puxar agora. Não sei também, vou jogar para a Microsoft lá, cara. Os caras. Provavelmente, você fala o e-mail chegou com o horário errado ou o log estava com o horário errado? Não, recebeu com o horário errado. Ah, tá. Aí nós fomos ver que a conta do cara no Hotmail ele não tinha colocado como Brasil. Porque o que acontece? Os logs eles vão usar o UTC. A maioria das vezes, a maioria dos logs eles vão usar o UTC. Porque imagina a Microsoft gerenciar log do mundo inteiro para entregar para você um recurso e ela ficar adequando ao seu UTC e adequando o log. Cara, é melhor ela entregar num padrão centralizado e você fazer a conta ali realmente. A salvação foi esse, hein? Na hora que o cara bateu ali, ele olhou e falou, puta, cara, tá aqui, ó, mas tinha já ralado. Legal, bacana. Beleza. Mais alguma dúvida? Questão de backup que vocês possam perguntar agora. Pode perguntar, qualquer hora. Pode ser.
É porque ele tem a questão do microfone. No online ele tem a questão de restaurar por arquivo PSD, até os 30 dias. Tem algo que vai aumentar esse tempo? Tem a solução por litígio, né, que também pode ser aplicado, que não é exatamente um backup, mas é um restaurador de um PSD de um ano, vida toda, ou como for também. Mas a Microsoft tem um caminho para isso? Para questão de melhorar esse tempo, na verdade, só os 30 dias. Então, eu vou falar sobre isso. Na verdade, backup e litígio são diferentes. Tá? O litígio ele não é uma solução de backup. Tá? O seguinte, ele vai guardar os e-mails que os usuários deletaram, mesmo se ele excluir de qualquer lugar. Tá? Então ele vai guardar e vai reter essa mensagem, você consegue voltar essa mensagem através de um Discover e fazer um export. Né? O backup da Microsoft é dela para ela. O que é isso? Se o dado center dela pegar fogo, ela tem o backup. Agora ela não vai voltar uma mensagem para você porque o seu usuário chorou. Isso ela não vai fazer. Tá? Então, assim, existem ferramentas de backup de terceiros que integram já no Office 365 e fazem esse tipo de backup. Mas nativo, eu pelo menos não tenho nenhuma informação se vai fazer. Alguém sabe, né? Inclusive, você pode pegar, colocar a propriedade intelectual desse processo e colocar uma solução. Aproveitando o gancho aí do backup. Aproveitando o gancho do. No caso de desativar a conta, então, o backup seria o mesmo processo, isso? Então, na verdade é o seguinte, isso é uma pergunta boa. Quando você tem um litigation hold habilitado na conta, ele falou que dura 30 dias, né? Se você tem um litigation hold habilitado na conta, ela fica eternamente desconectada. É configurável, na verdade. Isso, e aí ela pode reconectar em outro usuário quando você quiser. Isso é um dos recursos que vem com a licença E3 do Office 365, tá? Porque o In-Place Hold, que é o novo Litigation Hold do Exchange 2010, agora é 2013 e 2016, é o In-Place Hold, que é a função de Discover com a retenção. E só o E3, porque o E3 tem o Exchange Online Plano 2. Então só quem tem Exchange Online Plano 2 tem essa feature passível de ser habilitado. Agora aproveitando o gancho aí do backup e da pergunta do colega lá também. Do backup, galera, é importante reforçar isso. O Office 365 não te isenta de backup, tá? Nem o seu SharePoint, nem o seu Exchange, nem o seu Skype, nada te isenta de backup. Então eu já vi gente falando, eu tenho SharePoint online, eu não vou fazer backup, não preciso. Precisa sim, cara. Você tem que fazer backup, você precisa fazer backup, foi o que o Diogo falou. Os itens, os dados que tem ali são importantes para você. O importante para a Microsoft são os clientes e a satisfação de vocês. Agora, a gente precisa, o que a gente vai entregar para vocês? Um ambiente funcionando e, dependendo do SharePoint, até um version history ali, dentro do Exchange, a parte de litigation, mas não tem como a gente realmente entregar ali uma recuperação de um item só, granular. Isso é muito comum. As pessoas acham que o litigation hold substitui backup. O litigation hold ele não substitui backup. Eu peguei um caso recentemente disso aí, que uma caixa tinha 80 GB. E na hora que ele ia exportar o PSD, eu PSD não exporta. Simplesmente não exporta. E completando, só finalizando a sua resposta, já falo isso também, uma solução para ambientes híbridos é você mover a mailbox de volta para o on-premise. Tá? Então, eu quero fazer backup na organização, principalmente quando o usuário é demitido. Aí pode agregar aí e me dar o budget dessa venda aí, tá? Do seu pacote aí. Então, o que você faz? Vamos fazer o churrasco para nós. Boa. Só picanha, hein? Beleza. Então, por exemplo, o meu compliance diz que o coordenador para cima tem que fazer backup de todos. Quando eu for desligar um cara, então, tem alguma ferramenta dentro do Office 365, porque o meu e-mail é todo no Office 365, não é híbrido. Ou eu faço na União mesmo? Não, se você não tem, se você não tem um ambiente nesse cenário aí, eu recomendaria que você tivesse o Exchange On-Premise. Se você tem essa parte de compliance tão aprimorada, precisa dessa retenção, desse restore aí, dessa administração, eu recomendaria fortemente que você tivesse o On-Premise. Então, comprou uma solução, na verdade, de backup, que faz backup de nuvem para nuvem. Mas pensa bem, o cara tem um licenciamento por volume, já tem o Exchange e as calças licenciadas, ele está usando o Outlook. Meu, na verdade, é o Business Essentials, não dá esse recurso. O quê? Meu é Business Essentials. Tá. Beleza. Aí, solução de terceiro ou, na pior das hipóteses, usando alguma solução via PST. Eu não gosto nem de falar. Pode fazer download mesmo, baixar para PST. Por favor, PST é a última opção. Não tá mais quem fala isso. Tem agora como exportar para uma outra conta, né?
Tem como agora exportar para conta Gmail, Outlook.com ou os arquivos em uma caixa de e-mail? Aí Outlook.com. Sim. Aí a gente tá falando de Exchange Online mesmo. Da parte Do Exchange Online corporativo. né? Agora, Deixa eu só escutar uma Porque na verdade o conceito do Office 365 é disponibilidade, não pecado. Exato. Isso aí. Exatamente. É porque assim, Realmente existe essa dúvida. é muito comum que o pessoal tenha esse problema na hora de desligar o funcionário, que o ambiente híbrido resolve isso que o Bruno falou, e o problema do usuário que não fez nada e o e-mail subiu, sabe? Vocês devem conhecer isso aí, e ninguém nunca faz nada. O e-mail realmente some sozinho e você tem que voltar. Então, para você voltar ele, aí tem o Mitigation Hold que ajuda nisso. Mas ele vai ajudar em 1, 2 ou 5 e-mails que o usuário perdeu, o Mitigation Hold funciona perfeito. Ah, agora eu perdi meus e-mails da data tal, de 200 e-mails, aí é o que eu falei, Mitigation Hold, Place Hold não é ferramenta de backup. Eu vou me abster dessa parte de coisas somem sozinha, porque eu quero chegar em casa sendo salvo. Eu não quero que ninguém fique bravo. Vamos lá, galera. Falando um pouco de Azure AD Connect, vocês pegaram a demo aí com o Álvaro aí e tal, com o Diogão mais cedo. Vocês viram que é teoricamente simples ali. Instalar o aplicativo é simples. O problema que eu encontro normalmente em consultoria, em projeto, é o que tem antes disso tudo. E baixar a ferramenta, executar a ferramenta, vocês viram que é muito simples de fazer agora, certo? O problema é antes. Por que o problema é antes? Eu costumo dizer que quando eu vim num projeto de implantação de 365, ou eu auxilio aí, faço a parte de coaching técnico para implantação, eu costumo fornecer o health check de Active Directory antes para o cliente ali. Eu dou o health check no projeto muitas vezes. Por quê? Para deixar o seu Active Directory, garantir que o seu Active Directory não vá me dar dor de cabeça na hora de fazer o sincronismo. É o meme. É um meme, vocês viram o meme no começo, né? Então, o maior problema que nós encontramos ali, galera, é aquele último clique do Next lá que você vai dar para ele começar a fazer o sincronismo naquele clique. Ali é que mora o problema. Normalmente em treinamento, em palestra, eu costumo até pedir para o pessoal desmarcar na dúvida se o seu AD não estiver legal. Você vai falar para mim, Rodrigo, o meu AD está legal, está redondinho, eu configurei. Eu vou sentar com você e vou falar, será que está mesmo? Vamos dar aquela última olhada? Você vai falar, nossa cara, se eu tivesse dado aquele finish ali, para ele começar a sincronizar, ele ia pegar aquela UU que eu tenho, por exemplo, com 6, 7, 8 mil funcionários desligados, que é a UU de usuários demitidos. Né? Então, o meu problema maior é levar lixo na hora de habilitar esse sincronismo. Então, normalmente, eu já faço um filtro, já excluo objetos, deixo bonitinho o AD para a gente não ter problema lá na frente. E, normalmente, eu também deixo desmarcado, porque eu quero dar aquela última revisada com você antes de dar aquele clique, para a gente não ter que limpar a sujeira depois lá na frente. Tá? Então, é de suma importância que você garanta que você não vá sincronizar nada que não deve. Até pegando o gancho de objetos sincronizados, o Everaldo fez uma pergunta de manhã, né, sobre objetos. Né? Você perguntou se você tivesse, por exemplo, 300 licenças de Office 365 e tivesse 5 mil objetos para sincronizar. Você queria saber se você ia ter problema nessa hora, certo? Na verdade, você pode sincronizar 5, 10, 20, 30 mil objetos, só que você vai conseguir ativar apenas as calças que você tem. Ou seja, você tem 300 calças, você vai ativar 300 contas de usuário. Entendeu? Independente do tanto de objeto que você sincronizar. Mas, nesse meio, pode ter o de usuários desligados. Aí, ou um usuário com sua cedilha, ou um usuário com acento no login. Então tem X questões aí que podem ter problemas. Verdade. Então vocês podem ter esses problemas aí. A gente gosta normalmente de evitar isso para a gente não ter que corrigir mais na frente. Né? Aí você vai falar, só com o vendedor de mão. Você vai falar assim, mas se eu tentar criar um usuário com acento, ele não vai deixar direto no Sun Account Name. Por que o usuário consegue, você vê que tem muito usuário que tem acento? Muitas empresas, a criação do usuário do AD é feita pelo RP. Então o RP ele dá input de dados direto para o AD. E aí o RH, o setor que vai preencher, ele vai preencher com acento. Você dá um input, pega o primeiro ponto último nome, ele escreve direto no ADC Edit o primeiro ponto último nome, aí vai com acento.
É assim que ele consegue também duplicar atributos, tá? Porque ele não fala consulta na Gauss. Então ele vai fazer o input ali direto, o script com a JScript, DSEdit também vai fazer isso. Poxa, eu já faço uma validação um pouco melhor. É isso aí. Eu coloquei aqui para vocês o meu slide de upgrade do DIRSync. Tem muita gente com dúvida, tem muita gente preocupada aí com essa questão do upgrade do DIRSync. O upgrade é relativamente simples de se fazer, desde que vocês se atentem a algumas situações, tá? A primeira delas, eu ouvi alguém perguntando hoje, mas eu preciso fazer o upgrade do DIRSync para o AD Connect? Bom, na verdade, é a questão da ferramenta atualizada, tá? Quem acompanha aí o Office 365 desde o início, vocês pegaram aquele problema que nós tivemos, eu peguei bastante particularmente, muito cliente me ligando para resolver, e foi quando a Microsoft deixou de dar suporte no DIRSync na versão x86. Quem passou por esse problema aí, aqui? O DIRSync x86 ele parou de funcionar num belo dia, depois que a Microsoft fez uma série de campanhas, mandou um monte de e-mail para você que era o admin, avisando que ia descontinuar a solução. Exato. Mas o que eu recebi de feedback foi, simplesmente parou. Na verdade, não foi descontinuado? Ele foi descontinuado porque o primeiro DIRSync usava o Identity Lifecycle Manager 2007. O ILM. E o ILM instalava em x86. Quando atualizou a versão do DIRSync, ele passou a utilizar o Forefront Identity Manager. Foi pro fim, exatamente. E o Forefront Identity Manager não instala em x86, só instala em x64. Então, isso aí. Então, qual foi o impacto? O impacto foi que o seu sincronismo morreu nessa data, né? Então, a galera foi obrigada a fazer o upgrade do DIRSync para a versão 64 bits. No caso do DIRSync, o update dele deve ser realizado até o final de março. Está escrito lá para o último dia útil do mês de março, a queda do DIRSync. Então, o que acontece? A gente já está falando isso há algum tempo, né? Já estamos no final do ano, praticamente. Não. Isso, galera, o que acontece? É uma coisa que preocupa. A gente começou a falar disso praticamente um ano, tá? Então, tá, beleza, só em 2017 vai cair, tá bom, eu tenho tempo para fazer isso aí. Vai pensando assim, você vai ver que você não tem tempo de fazer isso, tá? Então, tomem cuidado com isso aí, só não deixa cair o serviço, né? Atualiza antes. Tem duas formas de fazer esse upgrade aí, tá? Eu coloquei aqui no slide para vocês. É o in-place upgrade e o deployment paralelo. O que seria? O in-place upgrade é eu pegar a ferramenta, fazer o download dela, rodar na mesma máquina que eu tenho de DIRSync funcionando hoje, tá? Eu tinha até colocado no slide, mas não ia dar para passar para vocês. Tela a tela do setup nos dois pontos aqui, tá? É relativamente fácil de fazer, é simples, só não pode deixar de ser feito, tá? O Azure AD Connect ele vai fazer o seguinte, ele vai entender a estrutura do DIRSync, ele analisa ele, começa a atualizar e depois no final ele remove o DIRSync e você tem o serviço atualizado já no final, tá? Funciona perfeito. Funciona perfeito ali, só tem um detalhe. Você fala assim pra mim, Rodrigo, aquele problema do sincronismo que você falou, do último clique ali, eu vou ter? Bom, isso aí você já tem. Se o seu DIRSync ficar bagunçado, vai continuar. Entendeu? Ele não vai resolver seu problema. Ele funciona, ele não faz milagre. Mas o André mostrou um slide ali da Ferrari com o Bike verdade. Não, é por aí. Ele mostrou. A Ferrari tá lá agora. Tá, então fiquem só atentos a esse problema. A questão do deployment paralelo, você só vai fazer se você tem o DIRSync instalado numa máquina, por exemplo, que está rodando lá Windows Server 2008. Você vai descontinuar aquela máquina, vai passar com 2012, 12R2, por exemplo, né? Ou logo menos aí o 2016. Então eu quero instalar a ferramenta na máquina nova. Então, o que eu faço? Eu instalo essa ferramenta, ele vai identificar que eu já tenho um DIRSync lá, ele lê a estrutura do DIRSync, faz o upgrade e também desinstala esse DIRSync. Tá? Então, só esses dois pontos aí que eu gostaria de citar para vocês a respeito disso. Galera, alguém já pegou problema com isso na hora de fazer? Alguém tem alguma dúvida? Eu peguei um problema na atualização. Na atualização? Fiz in place. Fiz uma atualização em place e ele mostrava como se estivesse sincronizando objetos e não conseguia levar nada de objetos. Até ele aparecia no export como se tivesse mandado alteração, mas não mandava alterações. Eu tive que ir para a paralela.
Mas de 3 clientes que eu fiz ultimamente, foi em um só que deu problema. Ele não reclamou de pré-rec, não reclamou de nada, simplesmente disse que estava. Ele estava como ADD, ele estava com upgrade, algum ADD, ou ele dava zero? Não, ele dava ADD. Ele mostrava as alterações e daí tu ia não, eu até escolhi um tempo, pode ser um tempo. Eu vou te mostrar onde você ia pegar o problema antes de fazer o paralelo. Eu vou te mostrar logo nos próximos slides aí, tá? É que, infelizmente, nesse caso, você teria que dar uma olhada no Event Viewer, verificar qual é o ID que ele estava dando e pegar o problema aí. Isso, na verdade, eu até sei qual é o seu problema relativamente, que é o seguinte. Ele tem 2 conectors, tá? Um conector que conecta no AD e um conector que conecta no Azure, no Office 365, etc. Então ele pega essa informação e ele cruza essa informação dentro de uma área que chama metaverse. Então ele cruza para ver quem é quem. Nesse caso, você tem que dar um comando no SQL para dar um clean na database do SQL e isso não cai de novo. Super fácil. Super fácil. Aqui a gente resolve o problema. A gente não vai fazer. Mas eu não quis fazer o esforço, eu preferi fazer paralelo. Fazer outra coisa. Economizamos um chamado, ó. O cara economizando. Economizou um chamado. Bom, vamos lá, galera. Mais perguntas aí? É mais prático mesmo, eu tô brincando, mas a solução realmente é essa. Aproveitando o ensejo também, ali o Rodrigo falou também do paralelo, cenários com mais de 50 mil objetos, é recomendado fazer o paralelo, tá? Por questões de performance, por questões até de deploy, tá? Se você já vinha de um ambiente de sync sem um full SQL, sem usar um SQL Enterprise, usar o standard, lembra que vocês têm, poxa, acho que a gente tem um bridge de minutos. 10 minutos. Lembra-se que vocês têm limites de tamanho da database, que são 10 GB, não é limite de sync, nem de sync, é do SQL Express, e de 50 mil objetos, tá? Sincronização com 365. Exato. Aí ele coloca a questão das 3 horas aí do upgrade, né? Bom, mais itens aqui, galera. A parte de monitoramento, eu coloquei aqui só para falar um pouquinho de onde vocês podem verificar, né? A parte do sincronismo. Então, nós temos essas ferramentas, Operations Manager, por exemplo, né? O System Center aqui com o Management Pack para Azure, ele consegue monitorar. O próprio portal do Office 365, logs de evento, como eu comentei, e o Windows PowerShell também. Eu consigo, através de PowerShell, monitorar essa parte do sincronismo aí, tá? Coloquei alguns logs para vocês aqui. O range normalmente vai do 650 até o 657, tá? Eu coloquei aqui, então, o 650, 51, são sincronismos normais aqui, né? Quando ele começa, termina, e o 652, erro. Então, aqui, por exemplo, eu poderia dar uma ideia para você aqui, o porquê que ele está dando falha. Aqui no caso ele fala que ele falhou na hora de obter os passwords, né? Aí tem também o 653, 654, que são ranges de IDs esperados aí para uma replicação com sucesso, né? E no caso o 655 falha também. Tem um problema comum, não sei se o Rodrigo vai falar, se ele falar, se ele já assumiu. Não. É o seguinte, lembra quando eu falei quando eu falei da palestra de Azure Connect, que eu falei da conta de Enterprise de mim, que ele dá a permissão no domain e ele pega tudo para baixo? Sim, sim. Muita gente, por algum motivo, principalmente pelo BlackBerry Enterprise Server, altera as permissões da OU e fala para ela não herdar a herança. Então, quando a OU não herda a herança do domínio, essa permissão não é aplicada. Na hora que você vai sincronizar os objetos com o Azure Connect, ele não sobe, porque o Azure Connect não tem permissão para ler o objeto. Aí você tem que ir lá e marcar que esse objeto deve receber a gostaria de comentar um caso também que eu peguei um cliente muito grande, né? Foi até problema inusitado. O deployment do Office 365 começou, nós montamos a estrutura e tudo mais, né? E na hora de fazer o sincronismo, simplesmente o sincronismo não funcionava nem com reza. Ia verificar a log de evento, tal, ID, bloqueio, só falha. A gente descobriu que a equipe de segurança da empresa implementou uma change, do nada, sem conversar com ninguém de servidores, e fechou todas as portas novamente do range de portas que o Office 365 exige e o URLs ali, tá? Então eles simplesmente implementaram a change, fecharam tudo e o sync morreu naquele momento. Então você fala, pô, mas, cara, como você identificou esse problema? Através de log, tá? Através de log. Ninguém ia imaginar que a galera de segurança tinha implementado uma change na noite anterior
e bloqueou todas as portas novamente. Tá? Eu acredito que vocês já devam ter sofrido algum problema, um bloqueio de porta, por exemplo, a galera do time de segurança. Tá? Principalmente do Azure, tá, gente? Você pega isso aí, ele fala, eu quero uma lista de todos os IPs que tem no Azure. Você passa a documentação, aí você vai descobrir que tem IP novo, passa o range, isso aí vai acontecer, né, André? Um detalhe, essa documentação é atualizada constantemente, então deixa os favoritos ali, tá? Se vocês não tiverem, na verdade, eu recomendo o feeds da também tem um feed. A Microsoft não implementou o feeds na única página do TechNet em vão. E outra, a Microsoft recomenda que você atualize, se você libera sempre por URL, não sabe? Exato. Só se eu tiver como mesmo, você libera por IP, porque por URL fica bem mais fácil, que vai fazer via DNS, né? Só que as URLs são todas asterisco, ponto alguma coisa. Então, dependendo da política de segurança, eles não vão liberar o asterisco. Já peguei clientes caixas, por exemplo, que só trabalham com IP, não trabalham com URL. Tem versões do Firewall, por exemplo, eu sei que tem versões de checkpoint que não faz. Exato. Estou dando só um exemplo, não tem nada com o checkpoint. Mas eu sei que... Bem claro. Bem claro. Tem algum judeu? Aproveitando a parte do Password Sync, só para dar um enganjado também, reforçando, o Álvaro já falou, o Giovanni falou, o Password Sync, cara, é uma feature que vem no Azure AD Connect, só que ele não faz parte do FIM, ele é uma aplicação separada. Tanto que vocês não veem informação nenhuma de sincronismo de senha no painel do AD Sync, ou no FIM lá. No fim Por quê? Porque ele é uma aplicação separada, é um app separado que funciona ali no sincronismo de senha. E aonde que vai ficar a minha dashboard de eventos dele? No Event Viewer. É lá que você tem todo o gerenciamento, é lá que você vê a parte de sincronismo de senha, tá? Então é um cara à parte, é um cara que vai fazer esse sincronismo ali, levar essas informações à parte, e é um cara que vai fazer sincronizações em batches, em lotes de 50 e 50 objetos, tá? Então se você fez a sua primeira, ele também vai fazer um full password sync, e esse full password sync vai gerar... a gente ganhou mais uns minutinhos. Não, a moça ali está conversando a gente. Então, a gente vai ganhar, a gente não vai conseguir mudar isso, são os lotes de 50 e 50 que vão ser sincronizados, então na primeira sincronização vai ser aquela full, vai demorar um pouco mais, mas ele está fazendo sincronismo de senha. Um outro cenário de troubleshoot interessante citar também é quando o cara faz customizações de atributos, filtragem de atributos ou de diretórios. O cara quer sincronizar e fala assim, eu quero sincronizar nos objetos, mas eu vou sincronizar só uma URL específica. Todo mundo que estiver fora dessa URL. Ou eu quero sincronizar só objetos que a UPN já esteja @contoso.com. Sugestivo também. Quem tiver contoso.local não vai sincronizar. Isso é uma filtragem que eu posso fazer, filtragem de atributo. Beleza. Fiz a minha sincronização, fez um full password sync, ou um full sync do meu ambiente, fez um full password sync das minhas senhas. Aí depois eu corrigi aquele cara, movi ele para o certo, beleza, agora ele sincronizou para a nuvem, sincronizou o vídeo lá no dashboard, está sincronizado bonitinho, mas o cara não consegue logar. Que maldição que é essa? Vamos fazer uma perguntinha só para animar a galera aí. Galera, a gente já explicou um pouco disso aí para vocês já ouviram isso durante o dia. Se eu tiver o domínio, por exemplo, cadastrado, o PN do usuário tiver contoso.local ali e eu sincronizar esse cara, o que vai acontecer quando esse cara receber o e-mail dele ali mesmo? Qual é o e-mail que ele vai ter no final das contas lá no portal? Que aparece lembrando que eu já falei isso na palestra sobre o Isso aí. O Microsoft, o resultado vai ser o Microsoft lá. Aí no final das contas o usuário vai tentar logar com o ID dele, com a senha, o logon dele da empresa e a senha lá, o que vai acontecer no portal? Não vai funcionar, ele não acessa. Tá? Ele não acessa, esse é o resultado aí final. Galera, isso é um problema que a gente pega assim disparado, cara. Todo dia a gente encontra uma situação problema, você está falando de UPN, recentemente eu peguei um problema de UPN com RMS. O RMS, do que o André mostrou, a fita de segurança, ele criptografa a sua, ele protege o seu documento utilizando o endereço SMTP. Aí você tem um endereço UPN diferente da SMTP. Se você tiver o ADFS, que eu vou explicar daqui a pouco, ele vai fazer o SSO, certo? Só que ele vai fazer o SSO com o seu UPN. Na hora que você loga com o UPN, dentro do documento ele não te dá acesso, porque o seu UPN é diferente da SMTP.
Aí eu vou explicar depois como que resolve. Beleza. Só fechando a parte do Full Password Sync, o que vocês vão fazer para resolver esse problema então? O usuário não consegue se logar. Vocês vão ter que rodar um set Full Password Sync no PowerShell do AD5, do Azure AD Connect, e esse cara vai forçar um sincronismo de senha de todo mundo que está dentro do fluxo de sincronização. Então aquele cara que sincronizou, que foi corrigido posteriormente do momento de deploy, esse cara vai ter que, ele vai estar sincronizado, mas vai estar sem senha. Então você tem que forçar o sincronismo full de senha para que ele possa ter a senha o hash da senha sincronizada. Tem alguma feature lá dentro em algum dos lugares do próprio site da Office 365? Tem algum campo lá que a gente poderia apresentar? Eu tive já casos de usuário que ele colocou, tinha o e-mail corporativo e ele colocou também com o e-mail particular, para que seja direcionado. Então, ele não ia na empresa e via os e-mails em casa. Então, aí a gente descobriu por causa de um erro bobo lá que ele fez. Aí eu vi o suporte, já me deu essa orientação, eu fiz via PowerShell. Mas não tinha nenhum lugar ali que eu possa estar bloqueando isso daí já. Bloqueando para o usuário não fazer isso? Para fazer isso. Existe um lugar que chama-se regra de transporte. Você vai fazer uma regra de transporte, tá? Dentro do Exchange online, vamos falar que o ambiente não é híbrido, você consegue fazer alguma regra de transporte para dropar essa mensagem. Ó, se a mensagem for encaminhada para qualquer e-mail do Hotmail, você dropa. Ou pode criar para todos eles, né? Outlook. Não, porque assim, falar de regra de transporte é um pouco difícil, que é muitas combinações que tem. Então você tem que entrar lá mesmo, abrir e olhar, porque é várias combinações, tem exceção, você pode adicionar mais de uma condição. Então, nesse cenário aí, eu recomendaria até usar o RMS mesmo. Porque aí você criaria uma política de prevenção para que o seu usuário não faça forward de mensagens para determinados domínios. Então seria o recomendado. A ideia era ele usar esse e-mail corporativo para questões particulares, tá? Ele estava fazendo 2 caixas. Caixa dele. Entendi. O RMS é a solução robusta que vai te entregar tanto gerenciamento. A gente viu ali uma parte do RMS com o Andreas ali, do Exchange, ele é bem robusto, bem mais, para o administrador dá muito mais features e funções. E para fechar a parte de sincronismo, galera, eu separei a ferramenta para vocês aqui que salva muito a nossa vida no dia a dia, que é o Widefix, tá? Eu lembro bastante que o Widefix normalmente deve ser usado só para fechar com chave de ouro o seu health check já feito até aquele momento, tá? Ele vai te listar tudo o que está de errado em termos de atributo que vai impedir o sincronismo correto no seu ambiente. Então, se aparecer ali 5.000 objetos, cara, vou dizer que você tem que dar uma olhada no health check que você fez ali atrás, refazer ele até diminuir essa lista, entendeu? A ideia é, no final, não ter quase nada, ter meia dúzia de objetos ali que você vai tratar um por um e fechar, tá? Se quiser usar ele como base de health check, lá, o Rodrigão falou do health check lá, cara, mas não faço ideia de como faz um health check de AD. Vou deixar meu contato depois, vocês podem mandar e-mail para mim que eu tenho um scriptzinho bom para vocês para fazer health check de AD, tá? Então, normalmente, cada engenheiro de suporte tem o seu próprio, tá? Eu tenho um legal, eu passo para vocês. Mas usa lá, roda ele, vocês vão ver uma porrada de objeto que não está legal. Então dá para você ver ali, inclusive, que ele pegou o que não devia no começo, né? Então você consegue selecionar as outras que você quer fazer, você consegue filtrar isso aí, para ele não pegar exatamente aquela ou de funcionários desligados que eu comentei com vocês. Por que eu friso isso, galera? É um dos maiores problemas que a gente tem, tá? Você tem aquela lá, pega uma empresa, por exemplo, uma mega empresa de call center, e do mesmo jeito que ela contrata 3.000 no dia, ela manda 10.000 embora no dia seguinte. Entendeu? Então, você imagina o sincronismo de uma empresa dessa com o errada, cara, é traumático para vocês, tá? Então, fica aí a dica da ferramenta Widefix. Valeu. Vou continuar, vou falar agora de ADFS, tá? Primeira coisa, quem já implantou ADFS? Aqui. Quem gosta? Ninguém aqui não. Ninguém aqui, eu também não gosto. Mas vamos lá. Na verdade, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta. Quando você usa DFS e quando você usa o Azure Connect? Essa vale no Blind? Peça de sítio, né? Tem Blind? Pode falar. Tem alguma regra de negócio específica, tipo bloqueio por range de peso, Exato. bloqueio instantâneo de compra. Isso é uma, na verdade a resposta depende da necessidade do cliente, que é isso que ele falou. Por quê? Bloqueio
Mas às vezes o cara quer o bloqueio, mas na hora que você fala com ele, não, você vai precisar de 4 servidores. Aí não precisa do bloqueio mais. Entendeu? Dinheiro é o outro fator, né? Então tem vários fatores. Então o que desencoraja é os 4 servidores. Disponibilidade. E assim, a disponibilidade é o terceiro fator que eu ia falar. Tá? Então assim, o ADFS, para quem não utilizou, não instalou, ele vai trazer a autenticação para dentro do seu ambiente. Tá? Até a versão 2.1 do ADFS Server, ele utilizava IS. Agora ele não utiliza IS mais na versão 3.0 2012 R2. Ele usa um arquivo que chama HTTP.sys, então só de não usar IS melhorou bastante. Então ficou bem mais leve, bem mais performático. E no ADFS 3.0 você tem como fazer várias customizações. Agora você pode virar que você consegue colocar logo com uma de PowerShell. Antes você tinha que customizar um diretório no IS, fazer um desenvolvedor para colocar, publicar, etc. Sem contar que a própria instalação do ADFS era já bem complicada. Era bem complicado. Tinha que construir ele praticamente. Você tinha problema demais com ele, muito. Agora o AD5 entrega. Agora o AD5, o Android, inclusive, ele entrega. Tá? Até mesmo fazer as regras de nós ficou mais fácil. Um erro muito comum, tá, que acontece, que todo mundo me pergunta, é o seguinte: a DFS faz restrição de horário de logon? Não, a DFS não faz restrição de horário de logon. A DFS faz restrição de acesso interno, externo, ou por grupo, ou por tipo de dispositivo. Se for Active Sync via externo, você permite. Mas se for OWA via externo, você não permite. Agora, o horário não tem como. Você vai ter que setar isso no AD, né, que é aquele logon hours do AD. Só que quando você seta no logon hours do AD, você seta interno e externo. Então a DFS não faz edição de horário. Pode falar. Não, só porque seria interno e externo, né? Interno e externo. Aí, assim, como eu falo, não tem como, tá, gente? É porque... Asterisco. Se você quiser fazer... Se você quiser... eu já vi, por exemplo, gente que faz um skip de PowerShell e fica criando clean root toda hora. Ele cria clean root, permite, dá 6 horas, termina, ele vai, roda... 1 hora da hora. Ou então tem cenários no final de semana, o cara não quer usar... Dá problema, com certeza, porque eu fui bandido. Exatamente, é o que o Bruno comentou. Se você quiser, por exemplo, restringir só durante a semana, você consegue no AD. O AD deixa você personalizar horário, dias, inclusive. Tá? Tirando o DPS fora, se tu usa só a sincronização de objetos, o Office 365, usando o Azure AD, não tem controle de horário, né? Não tem. Não, isso aí é uma coisa que... Tem um canal até respondi uma thread no TechNet lá, o cara queria isso de qualquer jeito, tava explorou. Eu falei, cara, cria um 7K no meu box, desabilita o Active Sync, coloca no processamento. É esse tipo de solução aqui? O cara chegou e falou assim, eu tava com o TechNet, cara, me entregava o que quisesse, o cara falou, velho, salvou minha vida, então resolveu o problema. É complicado. O problema é da disponibilidade de mais né? Sua internet cara, o script não roda e tá tudo deslegal. Aí o cara chega no outro dia. Nosso contato. Não, exato, por isso que a gente, quando eu falo assim, não tem jeito, é porque esse tipo de solução a gente, na verdade, quando eu falo que nós suportar, realmente não é suportar. A ideia de roadmap é porque a ideia de um cenário que você precisa de mais estrutura, usar o DFS. Vamos fazer uma pergunta que já fizeram e acho que é uma pergunta boa. Tem regras de claim que você desbloqueia lá o acesso externo e interno e você pode chamar o script via Task Scheduler do Windows para naquele momento lá rodar. Aí, por exemplo, 7 horas da noite é a hora que tem que bloquear os acessos. O usuário está logado, 6h58, mandando e-mail. Deu 7h01, o que acontece? Drop. DFS? DFS drop. Se for ADFS, dropa. Se for AD, ele vai precisar ter a GPO configurada para forçar o logout quando a hora de logão acabar. 7 horas ele dropa, porque ele vai olhar, na hora que ele for validar o token, nossa, ele aplica o político que ele vai validar o token, ele dropa. Agora, se ele tiver via Active Sync, isso vai depender do tempo. O IS tem até 2 horas para aplicar aquele token novo.
para o device, então o usuário pode continuar conectado também via ActiveSync. Então a recomendação, se você quer realmente validar que o seu usuário vai perder o acesso, você habilita ActiveSync, desabilita o WA, porque todo token que já foi fornecido tem um período de validade, vai deixar de ser válido quando o recurso for desabilitado. Já me perguntaram também, até pegando o complemento da sua questão, Andreas, se no AD tiver somente o horário de logon definido e não tiver a política do force logoff, o que acontece? Se o cara estiver logado, ele continua logado. Se não tiver o force logoff, sim. Ele continua. Agora, se ele deslogar e... esqueci de uma coisa... Amanhã. Amanhã você volta e vê. Eu vou falar rapidinho aqui que agora ficou sério. Eu vou explicar só um pouco da arquitetura do ADFS, tá? Para quando você tiver um problema você saber e por onde começar a olhar. Então o conceito de ADFS é o seguinte, ele vai ter o usuário que vai acessar uma aplicação e vai ter um parceiro de conta e um parceiro de recurso. O que é isso? O parceiro de conta vai autenticar e o parceiro de recurso vai fornecer o recurso. Quem que é o parceiro de recurso no caso do Office 365? É a Microsoft que te fornece o recurso. E ele autentica, o recurso está na floresta da Microsoft, mas você autentica na sua. Então, o usuário não está autenticado, ele vai ser redirecionado para o ADFS. A partir do que ele foi redirecionado para o ADFS, ele vai lá no seu servidor de AD, no seu servidor de esse IP que está escrito aqui, é Identity Provider. Ele vai no seu Identity Provider e vai autenticar. Na hora que ele autenticar, ele vai voltar com um token de autenticação para o usuário. O usuário vai pegar esse token e vai fazer o quê? Vou apresentar esse token no Office 365. No Office 365, eu estou autenticado. O Office 365 vai pegar, vai processar esse token, vai falar, realmente você está autenticado, tá? Retorna o token para ele, acessa, depois que ele acessou, ele vai gravar os cookies persistentes. O que é esses cookies persistentes? Próxima vez que entrar no browser, você digitou lá portal.microsoftgmail.com e já sobe para o SSO. Lembrando que a URL que você definir para o ADFS, ela tem que estar nos sites confiáveis da internet, do seu Internet Explorer. Como faz isso GPO? Exatamente. Como fazer troubleshoot de ADFS? Tá. Então, hoje é muito mais tranquilo também fazer troubleshoot do ADFS, porque ele é tudo via Event Viewer. Tá? Então, quando você tentar logar, que você pegar esses erros, esses números aqui, você já você não vai achar. Tá? É difícil quando você pega esse monte de erro, a gente chama de genérico. Mas, se você procurar dentro do Event Viewer, você vai achar em algum lugar aqui no Details, ele vai te falar o que aconteceu. E aí tem diversos Event IDs, como eu não tenho muito tempo, eu não vou entrar muito nesses Event IDs. Tá? Aqui eu consigo aumentar o nível de logs do ADFS, tá? Quem já mexeu com Windows 7, a gente sabe que tem como aumentar aí o nível de log para Expert, etc. Tá? Então você consegue também logar mais coisas, consegue fazer um filtro, consegue habilitar o modo de debug, tá? Dentro do ADFS, que também vai te falar passo a passo o que ele está fazendo e aonde está dando problema. Tá? Por último, você comenta o erro do proxy. Beleza. Tem o ADFS Performance Counter. Tá, na verdade, gente, o Performance Counter aqui é só se você tiver muita requisição mesmo. Porque até hoje eu nunca tive nenhum problema, tipo assim, o ADFS não está suportando a quantidade de requisição. Então, por quê? Uma vez que ele processa o token, esse token é válido por 12 horas. Então, depois de 12 horas ele vai reventar o token, exceto se você tiver uma clean rule bloqueando esse token eventual. E uma ferramenta que eu utilizo muito, que é até a ferramenta de dev, né? Muito dev utiliza essa ferramenta, que é o Fiddler. Quem conhece o Fiddler? Colocou a URL no Fiddler, já sabe, ele já vai fazer o debug para você, aonde está parando, aonde está com problema, etc. Então, basicamente é isso, tá? E por último, eu vou passar. O Fiddler vai fazer ali a função de um proxy. Ele vai ficar escutando as suas requisições ali e te gerando os status que o cliente receberia. 401, 200, 500. Ele vai fazer realmente a escuta de um proxy ali na sua interface cliente-server e vai te trazer informação mais específica que você não veria ali. Uma falha de autenticação, uma negação de serviço. Ali você consegue até, por exemplo, ver um problema de performance.
O servidor começa a dar um erro 503, você já sabe que 503 é evento de IS de server-side, então você já sabe, ó, tem um problema ali no ambiente, já pegamos casos de performance da DFS impactando a autenticação do cliente. Tá? Outro problema que vocês costumam pegar geralmente, galera, acho que é um que tira muito sono de vocês, principalmente se fala de DFS e já vem uma coisa na sua cabeça que eu tenho certeza que é o certificado, certo? O problema do certificado, todo mundo sabe qual é, ele tem validade, ele expira, certo? O ADFS é muito fácil de você pegar um problema e diagnosticar em segundos que o problema é certificado. Como? Na hora que o usuário vai fazer o logon na conta dele, acontece ele vai colocar o e-mail dele, quando ele clica ali embaixo para colocar a senha, ele redireciona, certo? Na hora que ele faz o redirect, a barrinha lá em cima aparece vermelho. Tá? Não preciso nem olhar o ambiente do cliente para saber que o certificado expirou. A barrinha fica vermelha ali na hora, clica ali no certificado, tá? Vocês vão clicar no certificado, dá uma olhada na data. Expirou, tem que fazer a troca. Tá? É um problema bem a gente ia passar um problema aqui da troca, mas não vai dar tempo. Mas depois, quem quiser aí, já acabou duas vezes. Já acabou duas vezes. Sinceramente. Eu passei por um problema com a atualização de certificado de token. Eu queria expor para vocês e queria saber se mais alguém tem esse problema. Teve o aviso no portal que o certificado ia expirar e aí, por negligência a gente acabou esquecendo disso aí. Aí esse ano, isso foi ano passado, esse ano eu tive a brilhante ideia de usar aquele script automático da Microsoft. Beleza. Ele automaticamente renova sozinho o certificado. Só que se você não pôr o certificado atualizado lá, ele vai renovar com o velho. E não vai te avisar. Bom, você já respondeu. Então, se alguém for utilizar novamente esse script de automação, fica esperto de colocar o certificado. E na verdade é o seguinte, além disso, você vai colocar esse certificado aonde? No DFS server para ele fazer o renew, certo? O erro que eu ia falar é justamente esse. Você põe ele no server, ele faz o renew do server. Aí você tem o Web Application Proxy, ele não faz isso. Aí você tem que pôr o Web Application Proxy na mão através do PowerShell. Que é o antigo ADFS Proxy, que é o API que fica na sua DMZ. Isso. Exatamente. Enfim, agora 2012 Aí, acabou. Obrigado.